Olá, boa noite, estão chegando por aí para estar conosco, encerrando. E eu disse para vocês que ontem, né, a partir de ontem, os mineiros iam invadir aqui as lives, esse povo mineiro. E eu então, hoje trouxe uma música dos mineiros. O segredo da grandeza é começar pequenininho. O segredo da grandeza é começar. E essa música é pra sair dançando. Vamos dançar, Débora? Mari chegando aí. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Essa música também é do mineiro. Escutem a letra. De Jequitibá na mata, virou árvore gigante. O Jequitibá não nega que nasceu, foi da semente. Miudinha pela terra, ela crescendo com carinho. O segredo da grandeza Cristiano Salazar. Bora dançar, minha gente. O segredo da grandeza é começar pequenininho. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Vai clicando, mandando para mais pessoas aí. Enquanto você está escutando essa música, que também é desse mineiro, que cada canção, minha convidada já chegou aqui. E eu vou explicar para você por que eu escolhi essa música para receber a Karine hoje. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Essa mulher maravilhosa que vocês vão conhecer hoje. Bem-vindo quem está chegando aí. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Quem segue no seu destino, começando pequenino, aprendendo a cada dia o que a cada dia vem. Aprendendo a cada dia o que cada dia vem. Que o segredo da grandeza é também ser pequenininho. O segredo da grandeza é também ser pequenininho. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Enquanto vocês vão convidando a mulherada aí, clicando aí pra mais, chamando o pessoal do grupo de mulheres. O segredo da grandeza é começar pequenininho. Como diz a Débora, vou sair dançando. O segredo da grandeza é começar pequenininho. E por que eu escolhi essa música justamente que é do mineiro, né? E esperando a Karine hoje. Todos nós temos medo de mudar. Todos nós temos receio de mudar. E nós temos receio de mudar por dois aspectos principais. O primeiro deles é porque a gente não sabe o que vem numa mudança. E o segundo deles, por incrível que pareça, é porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente já tem e as pessoas que vão conosco. E eu começo essa live, e ontem, como dizia a Mari, não podemos nos emocionar, eu não posso me emocionar hoje também, porque quando eu fiz todo esse processo comigo e que vocês conhecem, eu realmente teve momentos que eu precisei das pessoas. E as pessoas que eu achei que poderiam me ligar, até me dizer assim, já que vai dar tudo certo, já que tu precisa de alguma coisa,
já que tu precisa de um dinheiro, já que tu precisa de um colo, já o que tu precisa que eu possa te oferecer? Muito poucas eu recebi isso. E eu quero dizer que você, se tem alguma dúvida de mudar, não tenha. Porque sempre isso vai trazer novas pessoas, porque você sempre terá o seu bando. E talvez nem a Karine saiba o que eu digo agora para vocês. Porque muitas vezes essa mulher, sem saber, ela me mandava uma mensagem, ela me mandava um recado, ela me mandava um vídeo, ela me mandava uma pergunta. E muitas vezes, quando me mandava, eu estava só, eu estava triste ou eu estava chorando. E muitas vezes até me culpando, né? E a Karine, em todas as vezes, foi essa luz para mim. E eu já conhecia, da antiga Jaque. E ela, naquele período, enquanto eu ainda não trabalhava com o ser, eu trabalhava com o humano, porque eu sempre cuidei de gente desde que eu me conheço por gente, né? Do humano. E a partir desse movimento todo é que eu iniciei a cuidar do ser humano, para olhar para o ser. A Karine, então, venho pro não o meu primeiro trabalho, né? Mas foi o grupo de mulheres. E lá ela veio pro grupo, não me perguntou nem o que ia acontecer. E lá ela estava. Bem-vinda, minha querida. Eu fico muito tocada em lembrar de tudo isso. Nossa, mãe. Você tá puxando umas coisinhas aí do fundo do baú. E a gente é diferente todo dia, né, Jaque? A gente, quando você fala antiga Jaque, é engraçado porque, assim, de ontem para hoje eu já sou antiga Karine, né? Então, a gente está em processo de mudança o tempo inteiro, seja pelas pessoas que passam na vida da gente, seja por algum tomate que a gente escorregou e levantou rápido. Então, o processo é esse mesmo. Nós todos somos antigos. Na verdade, somos todos antigos, né? Mas hoje, quando eu pensava, e eu tô na Lohana, meu cenário é mudado, tô aqui na Lohana hoje, e a gente vinha, eu cheguei agora há pouco da estrada, e eu vinha dizendo pro Rock e relembrando essa história toda que eu contei para vocês, e eu tenho certeza que tem coisas que tu nem imaginava, que muitas vezes você foi a luz que eu precisava, para mim ter certeza. Vice-versa, né? E aí, eu quero que tu comece se apresentando aí, né? Você é do grupo 1, a Karine é do grupo 1. Quando eu disse vou fazer esse grupo de mulheres, ela caiu dentro, né? Até pra gente caminhando para onde você foi, que me alegra muito também. Então, meu nome é Karine, para quem não me conhece ainda. Eu sou filha da Gicineide e do Afonso, esposa do Fernando. Eu sou mãe de 3 filhos, Pedro, Daniel e Luísa. E sou filha do meio, então eu tenho 2 irmãos lindos também. E tudo isso é o que me compõe. E eu sou tabeliã de protesto em Pedro Leopoldo, moro em Belo Horizonte e fui cair no grupo de mulheres. Eu caí no grupo de mulheres, muito honrada exatamente. de ser do primeiro grupo também, né? De ser um momento apropriado para o meu sim, né? Porque todo mundo tem um momento para o seu sim. Todos, né? E aí, o que eu acho interessante disso que você traz, né? Porque assim, no grupo de mulher, o que me encanta é o teu encantamento pelo sistêmico. Eu acho assim que quando a gente conversava, eu lembro que tinha algumas vezes que tu dizia assim, o que tu tá falando eu não entendo, o que tu tá escrevendo eu não entendo. Exato. Na verdade, assim, quem está chegando aqui já conhece a Jaque sabe do que eu vou falar, mas quem está conhecendo a Jaque agora, né? A Jaque sempre foi uma pessoa que me provocou muito, porque, assim, eu acho que eu já era eu acho que eu sempre tive assim um pezinho de ser aberta para reflexão, sabe? De achar que eu sempre podia melhorar um pouco e me esforçar para isso. E às vezes até o chicote, né? Eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor.
porque tem coisas que a gente não se orgulha de alguns comportamentos nossos. E a Jaque foi uma pessoa que eu conheci, que a vida, né, colocou no meu caminho, assim, e que ela falava umas coisas muito enigmáticas, e que eu falava assim, mas o que ela quer dizer com isso? Meu Deus! E isso me provocava muito a pensar, a buscar respostas. E eu sabia de todo o estudo que ela fazia, né, de todo esse lado pessoal que, por eu ter filhos assim, escadinha, eu tive que dar um tempo para fazer. Primeiro, no primeiro momento, porque era concurso, então a gente tem que se isolar muito quando a gente busca esse caminho, né? E se isolar não para se conhecer, mas para triturar a matéria, né? E então era um momento de busca profissional na época, né? De busca. E depois veio um filho, veio o outro, e eu ainda não estava tão estabilizada. Então, eu sentia falta desse buscar a mim. Tanto é que a gente começou a fazer encontros de casais, né? Na igreja, na nossa paróquia, buscando esse momento, sabe? Esse momento de silêncio, esse momento de buscar uma força em outra dimensão mesmo, né? O que a gente está cheio e que a correria do dia a dia não deixa a gente, às vezes, ver. E você sempre foi essa pessoa provocadora, provocativa, que sempre me dava umas perguntas difíceis de responder. E aí você me dava umas dicas assim de algum movimento que você tinha feito, e eu comecei a me interessar, isso me fazia falta, já estava me fazendo falta. Então, eu comecei a buscar alguns cursos, algumas iniciativas nesse sentido. E assim, por isso eu sou imensamente grata, porque tudo que eu tenho vivido, o amadurecimento, né, o conhecimento, a gente não pode emocionar. Se Karine, eu emocionar, eu não falo nada. fala se pode emocionar. Não. Ontem foi não, mas eu não sou ontem foi um rio com a Mari, né? Se eu começar, eu não paro. Foi um rio com a Mari ontem também. Então, nesse caminho de amadurecimento, assim, você foi uma peça assim, importantíssima e decisiva para todo esse caminho de aprofundar na gente, de se libertar de tanta coisa que às vezes, assim, eu gosto muito da Wilma, até ela fala isso, tudo é muito simples, mas muito simples, mas não é fácil, né? Exige coragem, exige ação, exige da gente, assim, nossa, a todo momento, né, levantar rápido, assim. O bom é que o conhecimento faz isso com a gente, faz a gente, se a gente tropeça, pelo menos a gente levanta rápido, assim. E eu acho essa questão, a Débora está dizendo que eu falo coisas aí ela ainda fala coisa enigmática, não falo não. Não que faz, Débora. A Débora é do grupo 3 de mulheres. É uma psicanalista linda de São Paulo. Essa é uma que veio também, assim, em momentos bem importantes, né? Que o medo da gente perder as pessoas, ele é um fato real, eu vejo isso. As mulheres têm medo em função do marido, em função dos colegas de trabalho, em função de que se percebe diferente, então enxerga o que estava na frente, não é possível enxergar. E trazendo desse do enigmático, eu lembro que uma vez eu mandei para você, mas agora é você que está falando de forma enigmática. Porque... A gente vai aprendendo com a professora, ué. A gente vai indo. E por que eu digo isso, né? Que a Karine, ela é minha colega consteladora também. Que tudo começou a partir desses movimentos lá no grupo de mulheres. Já conheci um pouquinho, né? Mas de experienciar no grupo de mulheres essa questão do sistêmico com essa força da nossa ancestralidade, que é sabedoria, que é vida. E eu quero que tu compartilhe um pouquinho disso, assim, de tu ir buscar isso. E eu fico muito feliz de ver, porque mais pessoas... E eu vi que a Miriam entrou por aqui, não sei se está ainda, é minha colega de curso, minha e do Rock, quando a gente fez. Porque quando alguém chega e compreende, não com a cabeça, mas compreende o sistêmico com a própria vida e começa a movimentar para curar a si, a gente sabe o quanto pode curar outras pessoas, ajudar, né, as outras serem curadas. Mas engraçado, porque na verdade, assim, começou a minha busca mesmo, foi uma vez que você me falou sobre um workshop e tinha a inteligência sistêmica, né, envolvida, a constelação envolvida. Eu fui
E assim, a gente aprende muito com a história do outro, porque eu só fui para ver, eu não fui para constelar, eu fui só para ver como era. Eu não entendi muito, assim, ainda as coisas ainda eram meio confusas para mim. Mas alguns conceitos, quando você está falando, quando a pessoa que, né, estava falando, eles eram assim, tinham muito a ver para mim, sabe? Assim, tinha. Então, assim, eu fui buscando saber um pouquinho mais. No grupo de mulheres, eu estava num momento da minha vida um pouquinho diferente. Eu não estava só querendo buscar. Assim, eu tinha tido um trombo, né? Uma trombose abdominal, que é uma trombose rara. E aí eu fiquei muito assustada, porque às vezes apareciam algumas doenças assim autoimunes em mim. E quando eu tive trombose e eu percebi que não tinha motivo, ou seja, era uma trombose sem causa, eu já sabia que dentro da gente está a doença e dentro da gente está a cura. E eu não estava conseguindo, porque quando a gente olha para a vida do outro, é muito mais fácil, porque a gente não está envolvida. Então é mais fácil a gente ver e a gente observar aonde que tá as amarras, assim, pelo menos aparentes. Mas na nossa, não. E eu queria descobrir isso. Eu falei assim, gente, por que eu estou adoecendo, né? Eu precisava buscar uma forma de eu ver o que a minha cabeça estava produzindo e por quê. Então, o movimento do grupo de mulheres foi nesse afã e nesse medo. Então, a Ju falou lá né, no dia que ela foi, falando que ela foi com um medinho, assim, não, eu fui com um medão. Eu falei, gente, o que eu vou descobrir? Eu tô com medo do que eu vou descobrir. E isso é como se a gente visse realmente a sombra de um gatinho e enxergasse um leão. Esse medo começa a crescer dentro da gente, né? E quase impede a gente de se jogar. Então eu fui assim, nossa, um aperto no primeiro dia, nossa, mas assim, muito medo do que eu vinha a descobrir, do que era isso, se eu estava no momento certo. E assim, eu fui internada em plena pandemia, aquele risco todo, aquele medo todo, né? Então eu já fui realmente com medo para descobrir isso. E ali, no grupo de mulheres, uma coisa muito bacana é porque me mostrou que eu sou mais forte com o outro. Às vezes a gente fica com uma bobagem de não querer se expor, sabe? Não, mas grupo não, porque eu não conheço ninguém, eu não vou me expor, achar que me conhece vai conhecer meus podres, né? Nossa Senhora, eu queria que ela não ficasse achando que eu era tão podre assim. Então, assim, vem tantas bobagens na nossa cabeça, né? E na verdade, assim, o grupo ele é muito poderoso, porque a gente aprende com cada um e é uma riqueza que o individual não traz para gente. Porque no individual, a gente vai tratar só um problema específico, que é o nosso. Mas quanta coisa a gente deixa de mergulhar quando uma história de uma outra pessoa vem à tona e pode te ensinar tanto com aquilo. Que você vê a história do outro, você fala, eu também, eu também. Então, assim, é muito enriquecedor. Então, eu acho assim que toda experiência que a gente pode ter em grupo, ela vale a pena, porque ela é rica, sabe? Eu sou apaixonada por grupo, eu sou apaixonada, assim. E para mim, uma das experiências, porque de grupo, desde os meus 13 anos eu trabalho com grupos, né? Então, eu tenho uma certa habilidade que eu acho que é um dom, assim, recebido para bem de muitos. Mas estar online em grupo, a gente acha que vai ter a desconexão e, na verdade, a gente... Parece que todo mundo se conhece, praticamente ninguém se conhece no grupo, né? Isso vai criando esse vínculo. E sabe uma coisa que é muito legal, assim, uma coisa que eu percebi, que todo mundo ficou sem graça, porque a gente tem algumas atividades, né, no grupo. E são essas atividades que são enriquecedoras, que é um tempo que você para você e você fala, eu preciso fazer porque eu tenho que apresentar lá que eu fiz, né? Então, assim, você vai meio que... Hoje mesmo eu estava falando com o Fernando, eu tô assim, olha,
coloca pressão lá. Acho que é alguma coisa dos meninos. Você diz, não, pode colocar pressão, porque a gente não desenvolve sem pressão. Claro que não pode ser exacerbada, mas um pouquinho de pressão a gente não desenvolve, porque a gente fica no nosso, na nossa zona de conforto. Mas, infelizmente, nada acontece lá, né? Então, a gente naqueles exercícios, tinha um... Eu não sei se eu posso falar, mas tinha um exercício Não de pode. Não, então não vou falar. Mas um exercício Tu lindo, pode falar assim. que todos os dias tinha exercícios Isso, para sim, fazer. mas tem um específico que fez com que essa conexão existisse muito forte, né? Que era era uma do domingo, que era muito forte. Eu achei, assim, enriquecedora. É Muito legal. porque não é a atividade em si, é tudo que envolve além da atividade, né? E isso, né, Karine, o nosso receio é porque a gente faz um primeiro momento, como disse, até a Anne falou disso, eu fui porque a minha mãe me deu de presente, e acha que a gente está lá porque a mãe deu de presente, porque o amigo chamou. Não, a vida ela vai mostrando, mostrando, mostrando. Se você está atento, você vai perceber. Se você não está atento, você passa e não percebe. E a Sim. gente tem muitos momentos na nossa vida que isso acontece. Muitos. Se eu olho para trás, eu vejo vários marcos da minha vida em que se mostra E é isso. interessante porque quando a gente, quanto mais a gente se expõe a isso, realmente mais a gente enxerga. E não que aquelas coisas não existissem, né? É como se a gente estivesse numa estrada com um celular. Aí você tem a chance de ver o que está acontecendo, mas você está tão ali envolvida que você não está enxergando. Mas não é que não exista, né? E às vezes alguém até posta uma paisagem e fala, eu andei nessa estrada e não vi isso. É claro, você estava distraída. E como que tudo também começa a fazer conexões importantíssimas, assim. Porque você vai avançando, não tem jeito da gente jogar o conteúdo de uma jarra num copo, né? Não tem jeito. Mas a partir do momento que você se coloca como jarra, se esvazia, e a gente vai derramando pequenos copos nela, é como se a gente enxergasse um pouquinho mais a cada dia e fosse capaz de fazer as conexões. Então, às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma oração do curso de milagres, que é um curso que eu gosto muito, 365 dias de oração. E às vezes tem uma coisa que eu vi no grupo de mulheres que casou exatamente com a lição do dia e que casou exatamente com um livro que eu estava lendo. Aí você fala, gente, mas que coisa esquisita. Que estranho isso, né? Que estranho isso, parece que tem alguém me vigiando e colocando as coisas assim na minha frente, né? Como se a gente acreditasse assim em magia mesmo, assim. É mágico, né? Mas não é magia. Então, Mas é interessante, né? Assim, isso vai ficando muito mais aflorado, né? Isso para mim é muito claro. Vai ficando muito mais intenso e muito mais denso de informações que chegam. E isso é algo que é um movimento de fluxo. Não tem quando a gente começa a querer mais. E aí eu estou falando com uma mulher aqui que, se vocês não conhecem, é uma mulher racional, focada, que estuda, que quer enxergar o porquê que 2 e 2 dá 4. Então, para quem é mais racional e não tão emocional, é difícil a gente compreender muitas coisas que não é nessa mente que pensa que a gente vai compreender. A gente tem que ir no profundo numa mente que sente. E eu acho que, assim, o presente do grupo de mulheres é que todas nós sentimos e no grupo nós nos permitimos sentir e acolher o que está sentindo. Sendo bom, sendo ruim, se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente chora, se a gente comemora, mas a gente, na verdade, sente. Eu acho que isso que talvez... A gente começa a treinar aquele olhar amoroso, né? Porque quantas pessoas que a gente olha e que a gente não consegue... não olha assim com aquele olhar, nossa, ela traz uma bagagem, uma história, uma família, o que a trouxe aqui, né? Se a gente fizesse esse exercício de amorosidade com as pessoas, eu acho que a gente não tem jeito da gente julgar tanto quando a gente começa a se aprofundar para o sistêmico, né?
No grupo de mulheres isso começou agora né, no Formação. aprofundamento do sistêmico, isso vem à tona. Então, muito assim, é muito forte essa amorosidade com que você consegue enxergar os outros. Claro que você consegue enxergar os outros amorosamente toda hora? Não, você é humana, você vai escorregar no tomate toda hora mesmo, mas pelo menos por essas informações, por essas experiências que a gente teve, né, a gente consegue levantar mais rápido e dar uma consertadinha ali no tomate. Né? Vou ler os comentários aqui que o pessoal, senão ele passa rapidão. Mulheres que estão com o seu feminino curado impulsionam outras mulheres a se curarem. E é isso, eu fico... Hoje o Roque me perguntou se você trabalharia com isso. Adivinha o que eu disse para ele? Qual foi a minha resposta? Com isso sistêmico, né? Ajudando outras pessoas. Bem, eu acho que a gente, uma vez que a gente sabe do sistêmico, a gente... É impossível guardar só para você, e a gente trabalha com a gente mesmo todos os dias, com quem está com a gente todos os dias. Exato. Então não tem jeito, quando você fala, você vai trabalhar com isso? Não tem jeito de não trabalhar, porque é uma coisa que você vive, e não que você trabalha, você vive, né? Maravilhoso, isso aí mesmo. A Débora, perfeito, Karine. Lindo, sou mais forte com o outro, aquela frase que tu disse, né? Não tem, a gente... E aí, por isso é o nosso medo, e eu insisto em dizer, porque aí a gente pode ter outro bando. O meu bando hoje, vocês viram que bando da semana, né? Pensa numa mulherada de segunda, e semana que vem eu tenho mais algumas que virão comigo aqui. O que eu quero dizer com vocês? Quanta riqueza com esse propósito. Não tem como a gente não voar, como a gente não se escorar, como a gente não compreender. E esse movimento é algo interessante, né? Porque quando uma mulher se cura, ela cura muitas outras em volta. Isso que a Miriam diz é verdade. Ela consegue curar muito, muito, muito o seu entorno. Agora, assim, falando, quando a gente vai se aprofundando nesses conhecimentos, assim, eu enxergo uma dor também, assim, porque... Mas eu tô aprendendo muito também sobre as leis da ajuda. Então, isso está me ajudando. Mas, assim, a dor que eu tenho você tem um pouquinho de conhecimento, você já foi um passinho à frente, você consegue ajudar, você tem a consciência que você consegue ajudar as pessoas que estão do seu lado, da sua família, do seu convívio, dos seus amigos. Mas, muitas vezes... quando você fala alguma coisa, você percebe que ainda não está no tempo da pessoa. Então, você tem que reconhecer aquilo da forma que embora doa, porque você tem que ficar calado. Porque você tenta e você vê que não houve uma abertura, você pensa, ela ainda não está pronta para esse momento, entendeu? Porque é um momento de assumir responsabilidade, a autorresponsabilização, o autoconhecimento, ele traz para a gente responsabilidade, é mais responsabilidade, né? É uma autorresponsabilização, eu não colocar a culpa no outro, eu me perguntar, tem uma situação que eu acho que o outro foi culpado, e eu não vou ficar focada na culpa, e eu vou ficar focado. E eu, dentro disso, o que eu posso fazer? Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Então, assim, essa é uma dorzinha, assim, que a gente... Deixa eu te dizer nisso, ó. Isso foi uma dor terrível que eu, quando comecei a aprender, passei. Uma dor terrível. De olhar quem a gente ama e não poder fazer nada. De olhar as pessoas queridas e aí você diz assim, não tenho como ajudar. E eu aprendi com a nossa professora, a sua também, que o maior segredo estava em a gente respeitar a escolha de qualquer ser humano. E eu tenho dito isso. Hoje à tarde ainda disse para uma mulher que queria que a amiga viesse para o grupo de mulheres. Eu disse assim, manda e vamos entregar isso tudo na luz, para que ela consiga, na própria luz dela e na luz maior que pode ser, né, de fato tomar consciência e dizer eu vou ou eu não vou.
mas ela precisa estar. Então a gente entrega. Porque o nosso desejo, quando a gente encontra algo, é que a gente compartilhe com as pessoas que a gente ama, porque a gente ama. É assim. Só que nem sempre vai ser assim. Eu tive a bênção do que o mais próximo a mim está sempre junto, que é o Rock, vocês sabem, né? E eu invento, assim, algumas coisas mais doidas ainda, porque nós vamos contar as doideiras, que ele levou um pouquinho de tempo para admitir, mas agora ele acha e diz que me apoiaria nessa loucura. Porque a pessoa precisa tomar o seu tempo para entender, processar e ver que esse é o caminho. E eu acho sim, hoje eu posso dizer assim, ó, eu acho que até o último suspiro, o fechar dos olhos de qualquer ser humano, ele vai encontrar o seu próprio caminho. Que não é esse, que é uma ilusão para muitos ainda. E você sabe do que eu falo. E talvez alguns muito próximos também saibam, um grupo de mulheres, algumas também sabem, né? Já acessaram isso de forma profunda. Então, eu acredito nessa força que nos conduz mesmo. Ou seja, no momento que a pessoa fechar os olhos, ela vai ter o discernimento e vai poder escolher. E até lá a gente vai ter que respeitar. Assim, até lá a e gente eu vai fico ter que vendo respeitar. assim, vulgarmente, né, antes da gente fazer o grupo de mulheres, antes da gente entender esse lado sistêmico, a gente acha que quando uma pessoa fala que a outra é arrogante, a gente acha que o ser arrogante é aquela pessoa que destrata, que é grossa, que fala alto, fala de forma pouco carinhosa. Mas a gente aprende que tem muitas formas de ser arrogante, inclusive rindo e com maciez, né? Porque quando eu não respeito o tempo do outro e eu quero ajudar ele na marra, isso é uma arrogância. Eu não estou respeitando o tempo dele, eu tô me achando talvez melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e a todo tempo eu tenho que puxar o freio para eu não falar demais ou para eu não insistir demais, né? Porque dar uma ideia a gente pode, mas eu acho que o grande meio para isso é a gente de fato transformar, sabe? A gente de fato fazer a transformação que precisa ser feita e as pessoas perceberem isso na gente, na alegria, na saúde, na felicidade, na paz de espírito que nada fora pode comprar, na tranquilidade, nisso, sabe? Quando a gente não pegar o que é do outro, né, Jaque? Não pegar o que é do outro. E aí, quem nos escuta agora, né, arrogante também é aquele que se sente inferior aos outros. Isso também é uma forma de arrogância. Às vezes a gente acha que arrogante é aquele que se acha mais que os outros. Mas aquele que se acha inferior a qualquer outro ser humano é arrogância também. De querer se achar pior, inferior, menor do que qualquer ser. E a gente diz assim, não, ele é muito humilde, não tem nada. Isso também é arrogância. Como a Karine está dizendo, tem muitas coisas aí que a gente às vezes não entende na profundidade, né? Vamos ver aqui o que mais está dizendo. A Mari, coitada da Jaque, escuta tudo, mas dá oportunidade da gente refletir onde é necessário. Escuto. Na verdade, nem respondo, só pergunto cada vez mais. A Débora, uma egrégora tão linda que nos liga para sempre. E isso é real para mim, assim. Esse casar é magia ou milagre? O Rock tem uma teoria de magia e de milagre, né? E agora ele vai ter que explicar o que é magia e o que é milagre. Porque ele diz que para fazer milagre de verdade, a gente precisa ter alguns padrões muito profundos. E ele pode colocar aí algumas coisas que são de renúncias mesmos, de renúncia, de controle, autocontrole, e uma série de coisas que ele vem trazendo aí. Sem julgamento, tudo vem do interior. A gente se olha como nunca feito antes, né? Acredita em milagre, diz a Janete, né? A gente estava discutindo se é mágica ou milagre dias atrás, porque nós queremos milagres, mas muitas vezes nós não queremos fazer o que é preciso para os milagres acontecer. O verdadeiro milagre é a gente assumir verdadeiramente o que nos faz feliz, as coisas que fazem sentido para a gente, né? E quantas das vezes na nossa vida nós fizemos tudo, mas muito pouco faz sentido pra gente.
Mas eu acho que o milagre, já que na verdade a gente está cheio de milagres em volta da gente. O que a gente está trabalhando é o enxergar, na verdade, entendeu? Porque tá tudo aqui dentro, esse poder, esse, né? Tá tudo, só que a gente não acessa. Achei tão bonito um dia, eu estava assistindo o padre Fábio de Mello, e uma pessoa pediu ele assim: ô padre, o senhor me abençoa? O senhor me dá sua bênção? Aí ele falou assim: olha, da bênção eu dou, mas eu lembrando você o que é a bênção. A bênção, ela já existe dentro de você, você já é abençoada. Quando eu, padre, te abençoo, eu apenas te lembro que a bênção já está dentro de você. Porque, assim, nós somos seres completos, assim, eu acredito muito nisso, né? E toda amorosidade está dentro, tudo está dentro da gente, tudo que a gente precisa, a paz, a felicidade. Só que a gente tem que buscar formas de acessar isso que às vezes a gente não dá conta de acessar sozinho. Então, esse eu acho que é o papel do autoconhecimento, do grupo de mulheres, né? Começar esse movimento. Você quer coisa melhor do que a gente começar as coisas acompanhada? Meu Deus! Né? E tem gente que se fica com vergonha porque está em grupo, mas olha só, a gente está acompanhada, todos formam olha que coisa rica, que coisa linda, muito né? lindo, muito lindo. E tu sabe que às vezes eu fico pensando como é que surgiu essa história de fazer grupo de mulheres. Eu realmente não sei como surgiu esse primeiro grupo. Porque, na verdade, eu tinha feito um outro treinamento e eu acho que do treinamento alguém pediu alguma coisa para mulheres. E aí, porque meio que está sendo assim, né? Algumas coisas. Porque eu planejei tanto muitas coisas durante a vida e acho que algumas coisas nós somos muito limitados, sabe? Porque o melhor dos planejamentos, muitas vezes, eles não trazem a grandeza. Eu te confesso, se eu tivesse, eu acho que planejado o grupo, é óbvio que ele era planejado dia a dia, o que acontece, e cada grupo é único, porque os valores são diferentes, as pessoas são diferentes, né? As histórias são diferentes de vida, mas a gente não consegue uma construção tão poderosa quando a gente deixa fluir, que é o que a gente falou sobre a live hoje, né? Quando a gente quer muito controle. Bert fala uma coisa muito, muito interessante, que é aquela analogia do rio, né? Às vezes a gente fica parado, sem saber o que fazer, mas a água está jorrando ali no rio e tem um propósito. Então, se você dá o primeiro passo e se joga nessa água, os outros passos vão se seguindo e você imagina, né? Como que uma escolha nossa faz toda a diferença, né? Uhum. Eu fico vendo assim, a escolha de casamento, por exemplo. Eu casei com o Fernando por causa dessa escolha. O que veio Depois. depois, né? Assim, não teria nada disso, né? Se a escolha fosse outra. Então, assim, muitas vezes a gente precisa do primeiro passo, né? Da primeira escolha. É aí que a gente tem que ter força, né? Do se jogar ali. Depois a coisa vai fluindo, assim, num crescente que a gente não imagina, né? E Karine, trazendo nisso, né? A gente só consegue se jogar com confiança, né? Para o próximo passo. E eu acho que o sistêmico traz muito disso. Eu não sei qual é a tua visão em relação a isso, mas a gente confia mais na vida, talvez porque a gente se conecte mais conosco mesmo, né? Que o Na sistêmico verdade, traz tem essa que ter um coisa. aprendizado que eu tive com o sistêmico que assim fez toda a diferença para mim por causa justamente das ordens da ajuda, que eu achava que eu tinha que salvar todo mundo, ajudar todo mundo. Eu me sentia ruim de ter o que os outros não tinham. E eu me cobrava isso e às vezes, assim, às vezes não, né? Com certeza eu não via a dignidade de cada um deles, talvez, né? Aí era arrogância, né? E eu aprendi isso. E uma coisa que fez muito sentido para mim na ordem da ajuda é o seguinte: todo mundo que está numa situação difícil, ela está numa situação difícil porque ela não está fazendo o que precisa. Ela está fazendo o que ela quer. É meio que uma teimosia, assim, sabe? Assim,
Ela Maravilhoso. está fazendo o que Repete de ela novo para quer quem e nos não o que ela escuta. precisa fazer. E aí, para ser ajudada e para que alguma coisa aconteça, ela tem que desistir. Isso para mim foi mágico. Ela tem que chegar para ela mesma e dizer: tudo que eu quis não, e fiz não deu certo, agora eu desisto, agora eu me esvazio para buscar o novo. Só aí que a ajuda pode acontecer e que ela tem eficiência, né? E aí, né, isso é tomado de uma grandeza e de uma humildade quando alguém consegue dizer isso, ó, não dou conta mais, não aguento mais, chegou para mim, né? E isso, como você diz, num mundo que nós temos que parecer. Dias atrás, eu, direto ao ponto, diz a Vivi, exatamente, direto ao ponto. Desiste do que você quer e você vai ter o que você precisa. Essa é, né? A Wilma fala muito disso. Eu coloquei até algo que falava, é aquela. Agora me fugiu a Paola, que é a Masterchef, né? Ela era um videozinho curtinho que falava disso, das aparências, do que as pessoas querem que você seja. E ela dizia: eu prefiro, então, o desconforto das pessoas com o que eu sou, do que eu ter que ser algo que as pessoas querem que eu seja. Era um videozinho bem curtinho até. E exatamente isso. Quantas vezes nós estamos assim porque a gente quer ser outra coisa para agradar este, aquele outro. Enquanto nós não desistirmos da aparência de ser, para realmente ser, há sofrimento, né? Há sofrimento. Você está falando né, de ter que ser uma outra pessoa, e aconteceu uma coisa muito legal, e até vai na pergunta do Rock também, né? Se eu vou trabalhar com sistêmico. Ó, e olha, o Rock faz outra referência, aqui um comentário. Só se ajuda quem pede ajuda e se puder ajudar. Né? Exato, isso é bonito, né? porque a ajuda ela não pode prejudicar o ajudado, não pode prejudicar quem ajuda e ainda mais não pode prejudicar a relação do outro. Ou seja, se eu ajudo você, eu tenho que ficar bem. Você tem que ficar bem e o meu relacionamento com você tem que ficar bem. Se uma dessas coisas tem risco, não se ajuda. Exato. Não se ajuda. Então, você ia falar que... falando que o Rock perguntou se eu trabalho com isso, né? Se eu trabalharia com isso. Aí eu tô pensando assim, eu trabalho com isso todos os dias com a minha equipe, tem sido maravilhoso, sabe? No Dia dos Pais, geralmente a gente não fazia muita coisa lá no trabalho, porque ninguém é pai lá ainda, né? Então, assim, nós somos 3 pessoas, 4 pessoas comigo, então, assim, ninguém era pai lá. Aí a gente, assim, fazia alguma coisinha só para algum parceiro que tá todo dia com a gente e tal, ou algum cliente, alguma coisa assim. Esse ano eu falei assim, gente, que bobagem, esses anos todos eu não fiz nada pro Dia dos Pais. Todo mundo tem pai. E aí todo mundo não é pai. Se todo mundo tem pai. Pois é, eu assustei com isso. A gente fez, aí eu tentei pedir os pessoas conhecidas, As né, fotos? para as fotos dos pais. Eu falei assim, gente, hoje eu queria fazer uma reunião diferente. Tudo bem, tudo bem. Aí eu chamei os pais, gente, olha essa reunião, quem tem, tava cheio dos pais lá. E foi uma coisa muito bonita, assim, a troca que a gente fez e tal. Então, quer dizer, um pouco de sistêmico, né? E isso eu acho que ajuda muito. E assim, a gente sendo verdadeiro também, eu acho que é muito desse autodesenvolvimento que a gente faz. Semana passada eu fui fazer avaliação de desempenho da equipe. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, vamos lá que hoje a gente vai fazer avaliação de desempenho. Aí ele, nossa, que beleza! Então, eu tô assim, gente, nossa, eu achei lindo isso, porque e eu sou sincera na avaliação de desempenho, eu aponto realmente coisas que podem agregar, claro que no limite do que o outro também aguenta receber, mas isso foi sendo desenvolvido, que coisa linda o outro ficar feliz com a avaliação de desempenho, que todo mundo morre de medo, não quer nem, ai meu Deus, hoje é dia de avaliação, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é o sistêmico ali permeando a vida da gente o tempo inteiro, inclusive nas reuniões, nos desenvolvimentos pessoais que a gente não faz só treinamento técnico, a gente faz isso também
treinamento de desenvolvimento pessoal também. Então, entra muito sistêmico em tudo, né? Eu Tudo. acho. E aí o sistêmico é isso que você disse mesmo, é uma postura, né? Uma postura para tudo que a gente venha fazer na vida. E isso traz uma leveza, porque ele nos Nossa. coloca de volta no nosso lugar, né? Que eu acho que isso é o E mais faz a fundamental. gente ter um outro olhar para todo mundo. Hoje, quando eu vejo assim, a minha família, a família do Fernando, os meus amigos, eu tenho uma amorosidade totalmente diferente, um olhar totalmente diferente. Eu acho muito mais maduro e muito mais amoroso mesmo, sabe? De reconhecer tudo que o outro é e nossa, assim, mudou totalmente, assim, a minha visão, né? Ó, tem gente Das querendo relações. trabalhar com você aqui, ó. Deve ser uma bênção trabalhar contigo. É uma bênção essa mulher, é linda, linda. A Karine, eu acho que do grupo de mulheres do Bora! era uma das poucas que eu conhecia, eu acho, no grupo de mulheres, pessoalmente, né? Como o grupo é online. E já vou dizer quem está aqui, né? A gente está com o grupo 4 aí para abrir. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições. Tem uma live. Não, segunda-feira eu vou abrir as inscrições, mas não tem live segunda. Segunda eu tenho aula da escola. Da escola, que esse grupo que. Quem tá acompanhando e ainda não teve, né, essa experiência, nossa, vale a pena demais. Gente, comecem, não deixe para depois. Se a decisão tá para depois, né, Jaque? Antecipo sim um pouquinho, porque quando eu mudo, tudo muda, Tudo né? muda. Porque é Exato. impossível a gente mudar e as coisas continuarem igual, porque aquilo que está ruim é porque a gente está criando daquela forma. Ontem a Mari falou bastante sobre isso, né? Um pouco sobre isso, que essa mudança, a criação de tudo que eu tenho na minha vida, como você diz também, é responsabilidade nossa e é cocriação nossa. E se alguém não era assim, tão assim, com certeza é a sua visão que talvez esteja míope, né? Você pode olhar de forma diferente para a mesma pessoa, para a mesma situação, para mesmo não com foco no que falta, mas no foco do que está cheio, né? A Wilma tem até uma frase da Wilma que eu até coloquei uma vez no meu Instagram que fala: quando eu olho quando eu consigo olhar o de melhor do outro, o melhor de mim também emana. E é exatamente isso. Quando a gente vira a chave, a gente fala assim, gente, que riqueza é essa pessoa e eu não via isso. Como que a gente também se ilumina, né? Ao ver a luz do outro. Não, eu acho isso assim, várias chaves minhas mudaram, assim. Então, eu sou muito grata, assim, a todo esse movimento, a cada um dos movimentos que têm sido feitos, né? E é para sempre, porque isso eu acho que não acaba mais, porque depois que você entrou e você viu que te deixou mais leve, que você tem uma outra visão, na verdade, a gente nem consegue muito ficar perto de quem só reclama, de quem só culpa e de quem só vê o problema, assim. Então, a gente tem que, até isso, a gente tem que ter aquela dorzinha né, de saber que tem um tempo para cada um, né? E isso assim que você traz, né? Ele é um processo, a gente tem que entender. O grupo de mulheres é maravilhoso, como você disse, mas quantos processos após o grupo de mulheres você fez? E dentro do grupo de mulheres a gente tem as aulas, a gente tem hipnoterapia de grupo, a gente tem os resultados efetivos, mas quantas coisas você tem que ir e fazer o que precisa ser feito? É E ação. aí, Perfeito. nem sempre aquilo que precisa ser feito é o que eu estou acostumado a fazer. O que eu gostaria de fazer, que aquilo que você falou antes, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso para essa situação ser diferente. E por isso, né? E por isso que é autorresponsável. Não tem ninguém fará por você, né? Exato. É isso mesmo. Ninguém fará por você. Assim, ó, tem uma historinha que eu acho muito legal, que eu acho que resume bem tudo isso que a gente está falando, assim. É a história do bêbado, né? Eu não sei se você já ouviu, mas o cara chegou muito bêbado com a chave, estava tentando abrir a porta de casa, e aí o cara tá assim,
não conseguia abrir, aliás, com a chave, ele não estava com a chave, ele estava tentando abrir a porta de casa. Aí chegou um cara que viu aquela dificuldade, o cara muito bêbado, e falou assim: olha, tá fechada, tá trancada, cadê a chave? A chave eu perdi. Aí ele começou a procurar assim, e falou: olha, me ajuda. E aí o cara tá procurando ali, tava de noite, aqui um poste assim, pertinho, e ele procurando, ele tá assim: mas o senhor tem certeza que o senhor perdeu essa chave aqui? Aí ele apontou e falou assim: não, eu perdi ela ali na frente. Olha, por que o senhor está procurando aqui? Ah, mas que aqui está mais claro. O poste está iluminando, aqui está mais claro. Ou seja, não adianta, né? A gente procurar no lugar errado não vai dar. A gente tem Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente está procurando isso? Quantas coisas, procurando uma medicação, por exemplo, errado. Você foi ver por que meu corpo está respondendo assim? Por que eu tô com essa situação? Por que eu tô com essa angústia? Por que eu tô com essa preocupação? Por que eu tô com ansiedade? Ontem eu encerrei o Vivamente, que é esse treinamento, que é um treinamento que eu digo que é uma contribuição, né? Nem uma venda, o Vivamente, que são 3 aulas, com hipnoterapia também. E aí, uma das pessoas com ansiedade, a gente até fez uma hipnoterapia maravilhosa de grupo, assim, e ela estava em êxtase no final, sabe? Porque dentro tá a cura, não é na medicação que tá tomando para sair da ansiedade. E assim, não adianta, porque se você está numa hipnoterapia, você não se compromete com você mesmo e também se deixa levar, se você fica, mas será que, mas que coisa esquisita, se você fica pensando cheio de coisas e você não está ali dentro, não acontece, né? Então tem que ter essa abertura, não adianta. A pessoa, assim, é uma coisa que você fala muito pra gente. Nossa, no grupo de mulheres eu ouvi muito isso de você. Não é aqui que funciona. Então a emoção cola, né? A emoção Então, cola. você não adianta você estar pensando assim, eu vejo muitas pessoas assim fazendo o curso e falando: nossa, mas é assim, é assim, é assim, é assim. Mas não está fazendo e não está conseguindo compreender isso de uma forma emocional, de fazer só entendimento não dá. Né? Tudo Porque tem uma nem emoção tudo que é colou, né? Tudo em O nós tem uma emoção. entendível é muito pequeno perto do sentir. Né? É muito pequeno perto do sentir. A gente não tem como explicar o sentir, né? Então, eu acho que quem vai para esse caminho do autoconhecimento, grupo de mulheres, tem que estar totalmente assim, aberto à experimentação mesmo, né? Para tirar tudo e sair com tudo que tudo pode oferecer, a oportunidade do tamanho dela, né? E Karine, assim falando, né? Você falou do medão daí. Eu gosto de olhar para isso, porque medo a gente tem todo dia, para qualquer coisa. Né? Pega a fralda e vai, né? Coloca a fralda e vai. Mas o medo, ele é como o que é nosso está em nós. E é a mesma coisa de eu tocar na minha pele, ou tocar no meu cabelo, ou tocar na minha mão, no meu braço. Isso já está, é aqui, faz parte de mim. Tudo o que eu carrego sobre mim já está aqui. Então, às vezes, esse medo, ele é imaginário para nós. Ele precisa ser controlado para que eu tome coragem de fazer o que preciso. Porque muitas vezes esse medo, ele é muito mais imaginário do que real. Porque o que é seu já reverbera todo dia na sua vida. Justamente. Você não foge de você. Em todas as coisas. Tá com medo, pega a fralda e vai. Não tem outro caminho, né? A gente tem que trabalhar muito isso, assim. E outra, o medo é aquela figura mesmo, assim, quando eu penso em medo, é aquela figura mesmo, quando você fala que é imaginativo, é aquela figura mesmo de uma pessoa olhando a parede para um gatinho e ela enxerga um leão, né, com a sombra, assim. Ou quantas vezes que a gente teve medo de uma situação e a gente foi com medo mesmo, pôs a fralda e foi, e chegou lá, não era nada daquilo que a gente imaginava, né? O grupo de mulheres foi isso para mim, assim. Nossa, eu fui morrendo de medo de fazer isso. Nossa, e a gente tem hipóteses, né? Tão loucas, assim, quão imaginativo a gente é, quão criativo. E assim,
E ficou só a força mesmo do grupo assim, tudo foi caindo por terra no decorrer das aulas. Eu fui para a primeira e para a segunda ainda com um medinho, assim, porque a gente ainda era meio novo, assim, no grupo de mulheres. E depois aquilo, nossa, se dissolveu no ar, era uma alegria participar, né? Nossa, era assim. Então, E muitas aí, vezes é isso que acontece com o medo, né? O medo se eu esfarela. sempre digo para as mulheres, né? Tem uma lista de espera. Quem quiser pode ir para a lista de espera, que depois o pessoal vai mandar um recado lá, quando eu abrir na segunda. Porque o grupo de mulheres a gente cuida primeiro de nós, depois a gente olha para os relacionamentos, depois a gente olha para essa questão financeira, né? Nossa. Depois a gente olha para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Ou seja, tem toda uma caminhada com um certo tempo. E sempre em todos os grupos, isso, embora cada grupo seja diferente, cada uma das pessoas, naquilo que ela tem maior dor, maior dificuldade, vai ser aonde ela vai pegar. Às vezes é no primeiro módulo, às vezes é lá no módulo do relacionamento, se está com alguma situação, vai pegar lá. Às vezes é porque está sem dinheiro, vai pegar lá. Então, acho que é um grupo, mas dentro do próprio grupo tem vários grupos, porque cada uma vai movendo isso, né? Que, na verdade, quando a gente tem grupo e alguém move algo, isso se move para todos. Eu não canso de dizer, mas ainda porque existe ainda muito pouco entendimento de neurociência, de física quântica, mas quando a gente está num grupo, a gente move essa egrégora toda. Então, não é... Eu não tenho dúvida disso. Não tem o desbloqueio financeiro, por exemplo, para a Mari ou para a Zoraide, que é do seu grupo. Lembra da Zoraide? É do seu grupo, né? Ou é do grupo 2? Do seu, Sim. acho, né? Não, é do meu. Do seu. A Zoraide foi no Pulmão. do Kumon, exato. A Zoraide foi no Vivamente, na aula 2. Ela foi na aula 2 contar da experiência dela do desbloqueio financeiro e ela está aumentando a unidade. Hoje ela é uma das, como que a gente, conselheira do Kumon Nacional pelos resultados dela. Nossa, e ela foi falando, dizendo e contando, a partir do grupo de mulheres, o desbloqueio, por que o Kumon dela, embora tinha 23 anos, estava menor do que poderia estar, porque ela estava com crenças em cima disso e compartilhou lá no grupo. Fez assim uma fala. É bem isso, assim, se eu mudo, tudo muda, né? E tudo começa comigo mesmo, a relação com meus pais, a relação com os meus avós, a relação de irmãos. Assim, a ordem, né? A ordem, o meu lugar, eu não quero ser mãe da minha mãe, nem mãe do meu pai. Eu me via muitas vezes em posição errada, sabe? Então, quando isso começa a consertar, gente, mas é leve demais, sabe? Porque a gente pega assim, nossa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Gente, eles dão conta, isso é arrogância. Eles são lindos, a fortaleza deles. Nossa, mãe, né? E assim... E a tua mãe, lindeza que é, né? Me manda recado. Ela é recado. apaixonada com você. Eu não sei se ela tá aí na live, não, mas ela é apaixonada com você. Ela veio me contar das lives que ela participa do Dia dos Pais, ela ficou encantada. E ela é uma gracinha, ela participa mesmo. Então, assim, a gente também vê com um olhar amoroso os próprios pais, porque tudo começa aí, né? É a gente saber que tudo foi feito como tinha que ser feito, o limite o que foi feito do jeito que foi, tá bom demais desse jeito, porque eles não precisavam de mais nada, o resto era comigo e eles ainda fizeram muito mais do que precisava. Então, assim, tudo começa aí para o fortalecimento, né? Esse olhar, o olhar para frente, o pegar todos os recursos. Nossa, eu acho lindo isso quando às vezes eu penso que eu não posso alguma coisa. E eu falo assim, quantos recursos o meu avô me deu? Quantos recursos a minha avó? Quantos recursos do meu pai? Quantos recursos da minha mãe? Gente, eu sou uma pessoa dotada de tanto recurso que tá tudo em mim. Agora é comigo de fazer valer para frente, né? Então, esse olhar para frente, às vezes a gente fica muito preso nisso de mãe e pai, assim. E começa lá, tudo no final começa lá, né? Então, assim, isso é muito lindo para mim. Foram muitos movimentos e graças a Deus
tá mais leve, mas todo dia tem um tomatezinho, a gente consegue. Orar e vigiar, né? Fazer o quê? A vida é assim. Estamos vivos. É. Vai percebendo as mudanças aqui e ali, e tudo vai acontecendo naturalmente. Eu acho que resume bem isso que você disse mesmo, né? O estar atento, a gente vai percebendo. E tá tudo certo se a gente pisar no tomate. Nós não precisamos ser perfeito, né? Nós não precisamos. O Bert mesmo fala da perfeição. E o perfeito assim, tá acabado. trabalhar assim, ó, que às vezes a gente não consegue certa situação ainda, mas da mesma forma que eu tenho a minha autorresponsabilização, o outro também precisa ter. Então, às vezes, eu quero pegar aquilo também que eu não dei conta e trazer para mim. Aí eu falo, epa, calma, porque eu deixo com o outro o que é do outro. Eu fico com o que é meu. Eu estou tentando trabalhar, estou tentando, né, assim, expandir em conhecimento, expandir em sentimento, expandir em desenvolvimento. Mas a gente escorrega também, né? E tá tudo certo, não pode ficar também. Ainda eu não dei conta de certas coisas, mas eu tô em processo, a gente tem processo pro resto da Mas vida. todos estamos. Isso assim, isso eu acho que é uma coisa que o sistêmico é libertador também. Que a gente não precisa ser melhor. Por que eu sempre digo isso, até no grupo de mulheres, teve alguns que eu trabalhei mais isso ainda, pela necessidade do próprio grupo, né? Querer ser perfeito seria arrogância? Para te pensar e para tu responder. Porque, assim, essa ânsia que a gente tem de perfeição é porque a gente não se acha suficientemente bom para aqueles que são os nossos pais. E por que a gente não se acha suficientemente bom para os nossos pais? Porque a gente tem julgamento e olha para os pais como ele não sendo tão bom assim para mim, não tão perfeito assim para mim, tão suficiente assim para mim. E aí, a partir disso, a gente quer essa perfeição. A perfeição de ser melhor que a Karine, de ter o melhor resultado. Ontem na aula, uma pessoa disse assim, eu até me senti assim, porque o resultado do outro era melhor que o meu. E quantas vezes a gente está fazendo isso na vida? Mas se o meu resultado tem toda essa autorresponsabilidade, eu dei tudo que podia e consegui 5, esse é meu 10. Quando a gente toma isso aí consciência... eu falo com os meus meninos até em provas, né? Que às vezes a Luísa era muito de se cobrar, porque se ela, gente, valia 10, se ela tirasse 9,5, ela vinha chorando. Eu tô assim, minha filha, você fez o seu melhor, tá tudo certo. E se fosse 7, com você fazendo o seu melhor, também estaria certo. Porque fica uma cobrança, uma autocobrança. Assim, eu tô assim, gente, calma. Sempre pergunto para eles, você fez o seu melhor? Então não tem por que estar triste. Agora, isso é se maravilhoso. você não fez o seu melhor, aí você pega e extrai disso o aprendizado. Porque tudo que é bom tem um aprendizado. E tudo que é ruim também tem um aprendizado. Para de focar no problema e vamos focar na solução. Né? Exato. Mas quando a gente toma assim essa consciência que o pai é o pai certo, que a mãe é a mãe certa, a gente não precisa mais ser perfeito porque o amor deles para mim já é suficiente. E aí isso é na prática, é na vida. Enquanto isso não for só discurso, e aí a gente sabe que não adianta fazer muitos cursos e todos os cursos e fazer não vai resolver, porque só fazer e saber, né? Como diz a nossa professora, saber o caminho não é fazer o caminho. A gente pode saber o caminho que leva até Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul a Belo Horizonte. Ou de Belo Horizonte a Minas, a Rio Grande do Sul a Minas. Mas se não botar o pé na estrada e andar, minha gente, nós não chegamos nem lá e nem cá para cá, né? Então, fazer o caminho que é diário... E é doído, Jaque. As pessoas às vezes querem ter grandes resultados com, né? Cai uma chuva aqui, né? Assim. Então Acho que aqui, ó, não é sua mãe? Não, é sua a minha tia. Que orgulho saber que aquela pequena sobrinha se transformou nessa mulher iluminada, com tanto conteúdo sendo emanando para nós. Deus abençoe. Tia minha. Obrigada, tia. Que amor, olha só. Tia minha foi uma tia que morou com a gente um tempo. Ela é muito querida. E eu fiz uma live dias atrás falando das mulheres, né? As 3 lives que eu fiz semana passada, que eram
um esquenta para essa nossa, e que eu falei sobre isso. Os nossos modelos de mulheres são as nossas mães, as nossas avós e as nossas tias. Isso, pois é. Com certeza. E deixa eu te falar, a tia Min, ela talvez não saiba disso, mas do tempo que ela morou na minha casa, ela estudava muito, trancava no quarto, que às vezes eu ficava com raiva, porque ela não deixava a gente fazer nada. Porque tinha que fazer silêncio para ela estudar. Ela não deixava a gente brincar, toda hora ela sem silêncio, silêncio. E ela foi uma pessoa que eu me inspirei e eu segui o caminho de concurso. Que lindo! O primeiro concurso que eu fiz para valer e que eu fui chamada foi justamente o TRT, que era o que ela tinha feito. Olha como que a gente segue, né? Então, assim, as nossas histórias, a gente é inspiração. Cada uma que está aqui, cada um que está aqui é inspiração para tantas pessoas e vocês não têm noção disso. A gente não tem noção. E ela é uma inspiração para mim. Que coisa linda. Uma inspiração para mim. Né? Olha o que o Rock está dizendo para ti, ó. Eu sempre acho que nossa responsabilidade, quando a gente... Porque quando a gente acessa o nosso ser de verdade, né? A gente ganha uma responsabilidade que a gente não tem noção. Que a gente não pode mais se esconder da gente mesmo, nem do mundo. E olha o que o Rock está dizendo. Karine está doutora em live. Pronta para dar aulas. Parabéns. É a minha primeira live, né? Só para todo mundo saber. Então, é isso, né? Porque, olha, a Aninha está aqui. Que saudade da Ana, ó. Faz muito tempo que eu não vejo a Ana, mas ela anda aparecendo por aqui agora. Karine, acima de tudo, é uma pessoa generosa. De certa forma, muito do que eu consegui, eu devo a ela. Ela sabe do que eu estou falando. E olha que coisa mais linda. Eu pensando nisso. Eu não estou te falando que a gente não sabe. Aonde que a gente não sabe? Gente, eu fiquei... Um abração. Linda, eu amo a Ana também. Tem uma energia maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Nossa. Adoro essa mulher. Olha só, a gente nunca sabe, né? Eu tenho ajudado muitos religiosos com as ferramentas. Ontem mesmo, nesse treinamento que estavam, tinha uma pessoa com projetos sociais para América Latina, para Guatemala, para outros lugares. E eu fico pensando assim, né? Aonde que esse conhecimento, tudo que eu estou entregando, vai chegar? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo, eu olhei porque a pessoa está no treinamento, mas a gente está vivendo nesse mundo, seja o que você estiver fazendo agora, você está reverberando isso no mundo. Nós precisamos acordar. Energia é uma coisa muito poderosa, sim. A gente precisamos acordar para isso. A gente vê quando a gente está perto de pessoas com energia boa, né? Como que ilumina o ambiente, como que a gente fica melhor. Nossa, é muito gostoso, assim. Eu acho que é uma coisa muito poderosa, né? Olha só, tia. E pro Rock, eu vou responder esse negócio da aula, viu, Rock? No grupo de mulheres, eu descobri que a coisa que eu me identifico, a palavrinha, né, da habilidade lá, que tem um exercício lá, é o ensinar. A minha família inteira é professora, minha mãe, minha irmã, eu fiz também magistério. Então, assim, acho que logo nós teremos uma escola aí. A gente não sabe que esse rio vai fluir. A gente só tá mergulhando nele. Vamos deixar ele seguir. Eu acho que logo tu vai ter uma escola aí. Já vi esse negócio. Bora lá, não. Bora fazer o que tem que ser feito. Quem sabe? Olha só a tia aqui, ó. Chorei de emoção e gratidão. Lindo, né? Lindo. Assim, o nosso sistema, ele é riquíssimo. E não tem tempo e espaço. Tudo está em nós. Tudo está em nós. O que foi há milênios de anos está em nós. Tomar dessa força e fazer o que preciso. Muitas vezes com renúncia, sim, né? Muitas vezes com medo, muitas vezes... Mas precisa ser feito. Enquanto a gente não fizer o que o ser pede... E aí o medo vai dissolvendo, à medida que a gente vai se aproximando um pouquinho, né? É o primeiro passo que o Bert fala. Tudo é o primeiro passo. Porque os outros, às vezes, vêm assim, meio que tupicando, assim, né? Maravilhoso. Por incrível que pareça, já passou mais de hora, eu nem percebi.
Ainda bem que o Instagram não tá me derrubando mais numa hora. Ele não tá mesmo Mas foi derrubando uma mais numa delícia. hora. Muito obrigada por esse bate-papo, pelo convite, né? Por esse carinho que você teve em fazer esse convite. E você sabe que você é uma inspiração para mim. E estar aqui é muito gostoso estar com esse bate-papo com você, que é uma pessoa tão decisiva para todo esse caminho que eu tô trilhando aí. Tu para de falar, porque eu vou chorar. Tu sabe que tem muito mais coisa, né, do que a gente falou nesse processo todo dessa minha relação. Porque com a Karine a gente já tomou muitos vinhos, a gente já comeu junto, sentamos à mesa, contamos histórias, compartilhamos, né, Então tá as faltando um pão dores. de queijo, né? Só faltou um pão de queijo. E ver assim, né, enquanto vocês vão colocando os comentários aí para essa maravilhosa, ver toda essa sua evolução, assim, porque esse ser maravilhoso que você é, eu sempre soube, tanto que eu sempre que era possível estava com você, né? Estava com você, tenho uma admiração tremenda. Eu adoro mulheres que, sabe, assim, que tomam a sua vida, fazem suas escolhas, correm atrás, não tem medo de se expor, tomam a frente, movem o mundo, como muitas coisas a gente fez juntas. Lembro que quando você queria tanta coisa para o Instituto, lá estava você dia e noite trabalhando sem cessar. E aí a gente acha, trabalhei tanto, não teve resultado. Sempre tem. Sempre tem. E eu sempre acho que o resultado maior sempre é para nós mesmos do que para os outros. Com certeza. Nossa, eu sou muito grata por cada experiência. Nossa, assim, nunca há uma experiência que não vale a pena. Eu sou grata por cada uma delas. É o que compõe a gente hoje. São por causa delas, né, que a gente está aqui hoje. Eu quero te agradecer muito, 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 muito por momentos muito especiais fazer parte da minha vida. E que a gente possa ter muitos ainda. Que logo a gente possa estar juntas presencialmente. Quem sabe tu vem em novembro ficar comigo aqui uns dias. Já tenho gente de fora confirmado. E eu nem abri as inscrições para imersão presencial, né? Mas uma senhora de 90 anos se deu de presente de aniversário e vai estar conosco. Ah, que gracinha. Vai ser a minha aluna com mais sabedoria, porque desbancou as outras duas que vocês conhecem, né? Vamos ter que ficar sem falar nada, só ouvir. Só ouvir, exatamente. Mas ela me disse, não, aí sabe o que aconteceu? A filha fez o Vivamente, ela fez o Vivamente escutando tudo junto. E ela me conheceu assim. Hoje de manhã eu recebi essa mensagem que ela quer vir para a imersão. E vai se dar de presente, porque se ela está viva, ela vai viver muito e vai viver plenamente. Pensa numa mulher dessa. Que bonitinha, gente. Ainda bem que chegou para mim logo, até. Que coisa grande. Grande. Muita coisa para aprender com ela já. Que gruda nela. Vou grudar ali, ó. Então, eu quero dizer muito assim obrigada, que eu estou tá? Muito obrigada. Muito feliz obrigada com tudo a todo que mundo que está acompanhando também. Espero que alguma palavra caia no coração, né? Como uma sementinha e que a gente possa, a partir daí, ter alguma atitude para a gente mesmo, né? Gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Beijão. Beijão. Deus abençoe. Amo você. Eu também. Beijão aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus.